Começando mais um De Olho na NFL, esse canal que tenta trazer para vocês todas as atualizações do futebol americano. Eu sou o Vinícius e hoje eu trarei para vocês a primeira parte dos jogos dos playoffs, ou seja, os jogos do Wild Card de sábado. E a House vai trazer para vocês a parte dos jogos de domingo. Então beleza, guys, tivemos dois jogos no sábado que foram Colts e Houston Texans e Seattle Seahawks e Dallas Cowboys. Então vamos lá, começando pelo jogo de Indianapolis Colts e Houston Texans, que foi um jogo assim, de todos os jogos que tivemos no Wild Card, esse foi o mais fácil de todos. O Houston Texans, ele simplesmente jogando em casa não conseguiu de forma alguma produzir o que ele veio produzindo na temporada. E assim, difícil de explicar o porquê, por causa que a equipe na verdade ofensivamente ela não se encontrou tanto quanto a equipe defensivamente. Defensivamente a equipe até que jogou bem, mas o problema foi na parte ofensiva, onde Deshaun Watson e companhia não conseguiram se encontrar de forma alguma. O Indianapolis Colts, pelo Andara Carruagem, estudou muito mesmo como o Houston Texans jogava, por causa que o jogo corrido do Deshaun Watson e companhia não entrou nada de nada, nenhuma corrida boa, principalmente porque é um QB muito móvel, né? A gente esperava que essa seria uma das principais armas do Houston Texans. No final das contas, nada disso aconteceu. O Indianapolis Colts, com a sua linha ofensiva super competente, conseguiu proteger o Andrew Luck de uma forma espetacular. Óbvio, alguns momentos a pressão chegou, na verdade bons momentos a pressão chegou, mas o Andrew Luck ele demonstrou ser um QB que de certa forma consegue se movimentar também, óbvio, não com tanta leveza e maestria quanto outros QBs que são realmente móveis, mas o Andrew Luck mostrou assim um pouco de força e também de mobilidade, porque muitas vezes a pressão chegava nele, mas ele não era sacado por causa que ele conseguia se deslocar bem para as laterais e conseguia fazer passes muito bons. Bem, a gente já esperava que ia ser um jogo muito mais de passe, principalmente do Indianapolis Colts, porque é uma equipe que tem prioritariamente o jogo aéreo sendo realizado. Obviamente não tem um running back tão bom, mas tem um QB com grande qualidade no jogo aéreo, que é o Andrew Luck, que vem jogando muito bem, principalmente do final da temporada para cá, e isso se converteu no resultado positivo do Indianapolis Colts de 21-7. Na minha opinião, que nem eu mencionei para vocês, o placar mais elástico de todos os jogos de Wild Card, e também refletido, esse placar realmente ele se reflete a um jogo bem tranquilo para o Indianapolis Colts. O jogo aéreo, que é o que a gente imaginava que iria entrar com certa facilidade, entrou realmente. O Indianapolis Colts ele se manteve tranquilo o jogo inteiro, porque além de uma linha ofensiva, que nem eu falei, poderosíssima, a defesa ela jogou de forma maestral. Numa comparação breve aqui entre as equipes, tivemos o Indianapolis Colts realizando 422 jardas totais, enquanto o Houston Texans somente 322, ou seja, 100 jardas a menos, o que é uma diferença grande. Tivemos também uma interceptação para cada lado. O Houston Texans conseguiu interceptar o Andrew Luck e o Indianapolis Colts também conseguiu interceptar o Deshaun Watson. Tivemos como first downs realizados 26 first downs para a equipe do Indianapolis Colts, enquanto o Houston Texans somente 20. Então realmente foi um jogo ofensivamente muito mais proveitoso para o Indianapolis Colts. Esse divisional que já era esperado uma boa partida, mas assim, não sei realmente o que pode ter acontecido para pesar para o Deshaun Watson, por causa que não foi só ele, foi uma equipe como um todo. O Houston Texans ele não jogou muito bem. Agora o Indianapolis Colts passa e enfrentará o Kansas City Chiefs, outro jogo fora de casa. Aí a pedreira é um pouco maior, mas eu acredito que não é para ser um jogo tão difícil assim quanto a gente imagina. Mas isso daí a gente vai deixar para um vídeo mais específico de análise entre as duas equipes de Indianapolis Colts e Kansas City Chiefs. Então bora pro próximo jogo, que foi entre Seattle Seahawks e Dallas Cowboys. Esse jogo eu esperava que ia ser bem mais complicado do que o primeiro realmente. Era uma partida muito interessante, porque nós tínhamos o melhor running back da temporada, que era o Ezekiel Elliott, que tinha o maior número de jardas percorridas pelo chão, e tínhamos o ataque com mais jardas
jardas percorridas em média por partida, que era o Seattle Seahawks. Então, o que eu esperava? Uma defesa, as duas defesas se preparando muito para o jogo corrido. E foi isso realmente que aconteceu. Mas, na minha opinião, eu achava que o Seattle Seahawks ele ia ter a vantagem de jogar contra o Dallas Cowboys por causa que o Russell Wilson ele vinha tendo uma temporada muito consistente em relação ao Dak Prescott. Contudo, se fez valer o mando de jogo para o Dallas Cowboys e uma vitória de 24-22. Mas o Seattle Seahawks, cara, a verdade é o seguinte, não teve muita sorte durante a partida. Eu não sei se eu entendo muito bem de futebol americano aqui, de verdade, por causa que eu tava assistindo o jogo, eu e a Alzi, a gente tava assistindo o jogo e a gente tava falando, cara, não vai entrar assim no jogo corrido. E assim, a maioria das chamadas do Seattle Seahawks era jogo corrido. A maioria delas era jogo corrido, jogo corrido, jogo corrido. Eu sei que o ataque do Seattle Seahawks era óbvio que ele ia tentar, o ponto forte do ataque do Seattle Seahawks era o jogo corrido. Era uma equipe que percorria 160 jardas em média por jogo. Era óbvio que isso ia ser a chave principal, a peça principal do ataque do Seattle. Contudo, era óbvio que o Dallas Cowboys ia se preparar muito mais para o jogo corrido nessa partida. Mas o X aconteceu o seguinte, o Seattle Seahawks ele foi chamando corridas atrás de corridas que não davam certo. Tanto é que o Dallas Cowboys também chamou algumas corridas que também não deram certo, mas no número muito menor. A verdade é que só tivemos uma corrida boa no playoff nessa partida inteira, que foi uma corrida para mais de 40 jardas, se eu não me engano, do Ezekiel Elliott, que ele pegou, se deslocou para lateral, passou bem pelos bloqueios que foram realizados e correu para mais de 40 jardas. Se eu não me engano, o Ezekiel Elliott ele correu sozinho mais do que o próprio ataque todo do Seattle Seahawks, e isso foi uma coisa que chamou muita atenção. Lógico que a corrida de 40 jardas, ela ajudou muito nessa estatística, mas foi isso, no final das contas, o Dak Prescott junto com o Ezekiel Elliott e uma defesa maravilhosamente preparada para o jogo corrido, que foi a defesa do Dallas Cowboys, conseguiu segurar o poderoso ataque corrido do Seattle Seahawks e conseguiu passar por 24-22. O Seattle Seahawks, como eu falei, não teve sorte também em alguns momentos, porque, por exemplo, o kicker Jankowski, no último chute dele na temporada, foi um chute que ele tentou acertar um field goal longo na partida, era o último chute do primeiro tempo, que conseguiria fazer a partida ficar de certa forma igualada. Ele foi, chutou a bola, sentiu uma lesão posterior e daí o time já veio sem kicker também. O time já veio sem kicker. O punter teve que começar a treinar chute e obviamente o punter, ele não tem, digamos assim, essa habilidade, pelo menos o punter do Seattle Seahawks não tem essa habilidade de conseguir chutar tão bem os punts, que ele era um baita de um panteador, ele é muito bom punter, e chutar o field goal. Tanto que depois disso, o Seattle Seahawks não tentou mais nenhum field goal. Tanto que o touchdown que eles fizeram no segundo tempo, eles não tentaram o field goal, eles tentaram uma conversão de 2 pontos. E isso realmente vai, sabe, dar uma insegurança na partida. Tanto que a diferença de 2 pontos se deu porque o Seattle Seahawks ele não tinha como chegar numa situação de field goal e chutar a bola. Ele tinha que chegar numa situação de touchdown. E isso se transformou numa situação muito mais difícil no final da partida, porque sem um kicker de qualidade que o Jankowski era, você não tem mais essa peça de conseguir pelo menos, eu tenho que chegar no ataque ali até 40 jardas, 35 jardas do campo adversário, para daí eu chutar um field goal aqui de 43, 45 jardas, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. E isso complicou muito o jogo do Seattle Seahawks. Não sei se foi o último jogo do Jankowski na carreira dele, por causa que uma lesão no posterior de coxa, pelo que ele sentiu ali, não jogou mais, chama atenção. Isso daí encerrou a temporada tanto do Jankowski quanto do Seattle Seahawks, e agora o Dallas Cowboys ele passa de fase e enfrentará Los Angeles Rams nos playoffs, e aí vai ser uma coisa bem complicada. Mas deixaremos essa análise das partidas para um próximo vídeo. Esse foi um breve resuminho sobre as duas partidas. Então tivemos uma partida muito difícil, que foi a do Dallas Cowboys e Seattle Seahawks, com defesas magistralmente jogando, e também tivemos um jogo o mais tranquilo dos playoffs, que foi Indianapolis Colts e Houston Texans. Agora as duas equipes passam, Houston Texans e Dallas Cowboys eles passam, e vamos ver o que pode acontecer nessa próxima fase de playoffs. Se você gostou do vídeo, você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, todos com o mesmo nome, De Olho na NFL. No Facebook só uma diferençazinha, o D é mudo, D.olho na NFL, por favor, mas a arroba é igual para todas, arroba De Olho na NFL, você vai conseguir nos encontrar em todas as redes sociais. Então é isso, esse foi o vídeo, muito obrigado, comenta aí embaixo se eu não falei alguma coisa importante ou que você discordou. Então é isso, até a próxima semana.